Ó, o que acontece? O urânio, ao ser bombardeado por um nêutron, forma dois nuclídeos radioativos. Então, o que que vai acontecer? Ele está falando que o urânio 235, lembrando que o único que é fissível é o 235. O 238 ele não é fissível, é radioativo. Mas esse urânio, aqui, ó, 235, ele vai ser bombardeado com um nêutron. Então, eu vou botar aqui um nêutron, um de massa, e não tem prótons. E isso vai formar dois nuclídeos, que é o X mais o Y. Foi o que ele disse até agora, pelo que ele tem informação. Só que ele vai continuando e vai falar o quê? Que o urânio, só repetindo, o urânio aqui, 235, ao ser bombardeado por um nêutron, forma dois nuclídeos. Aí um desses nuclídeos vai ser o bário 144, então vou substituir o X aqui por bário 144 e que vai ter número atômico igual a 56, que é a informação que está dando lá embaixo. Que decai emitindo partículas betas. Quem decai emitindo partículas betas? O bário. Claro. E o nuclídeo X. Então, na realidade, eu vou chamar isso de X e não de Y. Então, o que acontece? O urânio ele vai formar dois nuclídeos ao ser bombardeado com o nêutron. Ele vai formar o bário 144 e o núcleo X, que a gente não sabe qual é. Só que ele fala que esse bário ele decai emitindo partículas betas. Então, esse bário, sozinho em si, ele consegue decair e emitir partículas betas. Então, a gente sabe que ele vai produzir algum outro nuclídeo, que eu não sei qual é, que eu vou chamar de Z, e emitir uma partícula beta. Então, ele acabou dando uma reação e falou que um desses elementos que sai do produto de uma reação vai acabar emitindo também partículas betas e fazendo uma reação junto. Até agora tá dando para tu entender? Laís? Alô, Oi. alô? Eu tenho Tá dando pra... desligado o microfone, Ah, mas relaxa. Tá dando para tu entender? sim. Pronto. Aí ele continua falando o quê nesse processo? Ele chega e ele vai afirmar que esse bombardeamento produz também 3 nêutrons. Então, quando a gente for fazer aqui, a gente vai ter que adicionar que ele produz também 3 nêutrons. Então, nessa reação de cima, eu vou ter mais 3 nêutrons que colidirão com outros núcleos de urânio, causando uma reação em cadeia. Aí isso que vai fazer liberar muita energia. Aí o nucleotídeo produzido pelo decaimento do bário, então ele quer o primeiro, o do bário, então esse aqui do bário, e o segundo, o nucleotídeo X, que ele quer respectivamente. Então a gente vai ter que achar agora pelas reações químicas. Aí o que a gente tem que lembrar? O que tem nos reagentes tem que ser igual ao que tem nos produtos. Então o que acontece? Quando a gente vê aqui, nos reagentes, eu tenho 144 de massa e 56 prótons. Então, o que acontece? Nos produtos eu vou ter a mesma quantidade. Como a partícula beta não tem massa aqui, o Z aqui vai ser 144 de massa, porque 144 mais zero precisa dar 144. E aqui o número atômico deles tem que ser igual a 56. Se aqui é menos um, então aqui tem que ser 57. Porque 57 menos um dá 56. Então, a quantidade no reagente fica igual à quantidade no produto. Então, qual elemento químico é esse? A gente vai ver qual tem um número atômico igual a 57. A gente viu que vai ser o lantânio. Então, ele vai ter Uhum. 57 de prótons e 144 de massa. Então, a gente já descarta B, C e D. Porque o lantânio está apenas na A e na E. Aí agora a gente vai ver o criptônio, né? Que a gente já sabe a resposta, mas qual é a massa dele? Aí como é que a gente pode fazer? A gente vai ver aqui a setinha. Aí antes da setinha eu tenho 236 de massa nos reagentes. Então o reagente tem 236 de massa. Então nos produtos eu tenho que ter 236. Aí como eu não sei quanto tem aqui, eu vou chamar de K. Então 144 mais K mais 3
tem que ser igual a 236. Por que eu estou afirmando isso? Porque aqui eu tenho 144 de massa, aqui eu tenho 3 de massa, porque cada neutro tem 1 de massa. Como eu tenho 3, é 3. E mais a massa desse nuclídeo, que eu não sei, tava falando nucleotídeo, né? Mas é nuclídeo, que eu não sei, eu vou chamar de K. Então vai ficar 147 mais K igual a 236. Então, K vai ser igual a 236 menos 147. Aí, quando a gente fizer isso, vai ficar 236 menos 147. Então, K é igual a 89. Então, a gente já sabe que vai ser letra E, porque aqui é a massa, né? Então, a gente já sabe. Mas se a gente quiser confirmar o número de prótons para ver que é o criptônio mesmo, o que a gente faz? A gente soma. O número de prótons do urânio, se a gente tiver aqui, ele vai ser igual a 92. Então, o que acontece? Nos reagentes, eu só tenho 92 de prótons, porque o nêutron não tem próton. Então, a soma aqui vai ter que dar 92 também. Então, 56 mais quanto vai dar 92? Vai ser justamente 36. Então, realmente está certo, porque o criptônio tem 36 número atômico. Aí, gabarito, letra E. Tu ficou com bug algo ou tu entendeu? Acho que tem que fazer mais exemplos. Mas qual Não, parte eu ficou mesmo bugada? fazer, sabe? Mas é a interpretação mesmo. Que, tipo, essa parte do decaimento, eu teria acrescentado o beta, né? É porque aqui tem que ser uma questão de interpretação, né? Porque ele Sim. falou o quê? Que isso aqui tá fazendo retomada ao bário. Ele não tá dizendo que é o urânio. Isso aqui é uma retomada ao bário. Então, quem decai emitindo partículas betas? O urânio ou o bário? É o bário e não o urânio. Entende? Uhum. Então tem que tomar cuidado com isso. É um erro de interpretação da questão aí. Entende? Quem decai emitindo partículas betas é o bário. Aí o bário e o nucleotídeo X, que formam dois nuclídeos, né? Então, os dois nuclídeos que são formados é o bário e o nuclídeo. Isso aqui é aqueles negócios de oração subordinada, adjetivas, não sei, tem a oração adjetiva, né? Restritiva, não sei. É aqueles Eu não faço a negocinho. mínima ideia. Sei que Eu tem sou um tipo de péssima em oração que ela português. refere-se ao que você falou anteriormente, sei lá. Tem ordenada e subordinada, sei lá, mas enfim. Mas deu pra tu pegar? Eu.